Salve, salve nação! Um abraço para você, torcedor do Mengão, você, torcedora do Flamengo, você que não torce para o Flamengo, mas torce para outro clube do Brasil ou do mundo, e até você que não torce para clube nenhum, mas que está aqui nos prestigiando, nos dando a sua audiência no canal Ed Flávio React, o canal de notícias do Mengão. Rapaziada, separei um corte do Sport TV News repercutindo a partida de logo mais entre Bragantino e Flamengo. Jogo que será às 18h30 horário de Brasília, com transmissão pelo Premiere. O Massa Bruta costuma dificultar os seus jogos jogando nos seus domínios em Bragança Paulista. E o time do Flamengo sabe muito bem disso. Haja vista que nos 4 últimos confrontos entre as equipes, o Flamengo levou a pior, perdendo 2 jogos e empatando outros 2. Então, um jogo muito difícil. Acompanha comigo? Não saia daí. E se você não é inscrito no canal, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações na opção todos e deixar aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho. Daqui a pouco eu volto. Tudo bem, Joana? Um abraço para todo mundo ligado no Sport TV News. Exatamente, tá bem do meu lado esquerdo aqui, tem a janelinha que dá para o fundo da cozinha do restaurante e durante o jogo fica aquele cheiro, né? Também é um convite, né, pra gente que tá trabalhando no jogo, dar uma passadinha depois lá no restaurante para comer um lanche, até porque o restaurante fecha, para muita gente que não sabe, o restaurante fecha 3 horas ou 4 horas, se eu não me engano, antes das partidas, o restaurante fecha e só abre depois que termina o jogo para poder vender os lanches e tudo mais. Mas realmente é sempre muito saboroso trabalhar aqui em Bragança, Joana. Falando agora do jogo de logo mais, às 6h30 da tarde, o Bragantino e o Flamengo vivem situações opostas no Campeonato Brasileiro, né? O Bragantino começou bem, é o 3º colocado, tá invicto, ainda não perdeu, vem de um empate fora contra o Fortaleza, o técnico Pedro Caixinha estava com o departamento médico recheado e nesses últimos dias ele foi esvaziado, o que é uma boa notícia. Então ele vai poder escalar de repente de novo o Elinho na ponta direita, voltar com o Lucas Evangelista, que não joga há 2 meses no meio campo, ou então o Lincoln, no lugar do Gustavinho e do Jadson. O Matheus Fernandes também está de volta. O Pedro Henrique, contratado, já está à disposição também, jogou contra o Fortaleza, pode ser uma novidade. Fica sempre a dúvida quem que vai para a lateral esquerda, se vai ser o Luan Cândido, se vai ser o Juninho Capixaba. Então, esse esvaziamento do departamento médico trouxe novas possibilidades para o time do Pedro Caixinha. O que a gente sabe é que o Eduardo Sacha volta como centroavante. E o Vitinho na ponta direita, até porque o Vitinho é o destaque do time nesse Campeonato Brasileiro, nesse início de Campeonato Brasileiro. Já o Flamengo, uma situação oposta, né, vem pressionado, venceu pela Copa do Brasil na quarta-feira, mas vem de 2 resultados ruins, né, no Campeonato Brasileiro. Perdeu para o Botafogo e empatou com o Palmeiras jogando mal, né, naquele jogo que os 2 times foram criticados pela atuação. Então hoje é a esperança do Flamengo se reencontrar com a vitória pelo Brasileirão. Apesar de que o retrospecto aqui em Bragança é favorável ao Bragantino, viu? O Tite vai continuar com aquele revezamento, né, deve poupar alguns jogadores. Na partida de hoje devem ser poupados o Varela e o Fabrício Bruno. Com isso, o Wesley vai para a lateral direita e o Léo Ortiz joga pela primeira vez aqui em Bragança contra o Bragantino. A tendência é que ele entre no lugar do Fabrício Bruno. De resto, a mesma equipe que enfrentou o Amazonas, com o Gerson um pouco mais à frente, ao lado do De La Cruz no meio campo. Então, segue esse rodízio de jogadores do Flamengo, pensando também na partida de semana que vem, do início da próxima semana, pela Libertadores. Mais de 10.100 ingressos vendidos de forma antecipada, é sempre uma atração. Claro, quando vem os 4 grandes de São Paulo, também quando vem o Flamengo aqui para Bragança, os ingressos se esgotam rapidamente. Tem algumas entradas ali para o setor cinza, que fica atrás do gol. A verde é a torcida do Flamengo. Então, uma mobilização grande aqui na cidade para receber Bragantino e Flamengo daqui a pouco, com transmissão exclusiva do Premiere. Galera, volto com vocês aí. Boa, Lucas, aproveita que dá tempo, né? Só fecha as 3. Corre lá e pega aquele X Marcelo Veiga, que é bom demais. Um beijo pra você e bom trabalho aí em Bragança. Bom, o Lucas trouxe aí os highlights dessa partida. De fato, o Bragantino tá num momento mais tranquilo, embora o Pedro Caixinha tenha reclamado um pouco da estabilidade do time. O time tem mantido uma média alta, como foi ano passado, de chutes a gol, mas está acertando menos no alvo. Falta contundência ao Bragantino. Exatamente. Vezes, né? Produz, mas não está tão efetivo como a gente via no ano passado. Fez um campeonato paulista abaixo do que se esperava, né? Foi eliminado pelo Botafogo na fase prévia, a fase de grupos da Libertadores, oscilou um pouco, mas aí também as delícias de ser um time, um clube empresa em que as decisões são tomadas na Áustria, né? Sem
não são intempestivas as decisões. Pedro Caixinha tem toda a tranquilidade para trabalhar, refazer o time e está colocando o time de volta nos trilhos. O Flamengo, historicamente, sofre em Bragança, né? No ano passado, foi o pior jogo do Flamengo no campeonato. Foi 4-0, né? 4-0, sei lá, 150 finalizações do Bragantino, o Flamengo de São Paulo, ele não viu a bola. Ou era o... Eu acho que era o São Paulo. Era o São Paulo, que foi depois de uma data FIFA. Que se esperava que o Flamengo tivesse um tempo para treinar e fosse melhor, chegou lá, tomou de 4-0. É verdade. Desde que o Bragantino voltou à Série A, foram 4 jogos em Bragança, o Flamengo não ganhou nenhum. Foram 2 vitórias do Bragantino e 2 empates. É duríssimo jogar lá. E esse time, o time do Bragantino é muito, muito jovem, muito rápido, muito intenso, e a escalação que a gente viu do Flamengo... Me chama a atenção o Léo Ortiz ali, lei do ex. É verdade, primeira vez que ele vai jogar contra o um perigo, Léo Ortiz, né? E o Wesley e Ayrton Lucas, 2 laterais que passam muito, que são muito ofensivos, assim, o Flamengo faceirinho para jogar contra o Bragantino. E eu tava vendo ontem o Carlos Eduardo Mansur aqui no Troca de Passe explicando que o Gerson vai jogar aberto pela direita, o Gerson como ponta direita. Tem no mapinha aqui que eu tô vendo na GE.globo. Que a gente olha a escalação, parece um 4-4-2, né? Quando você olha só... Aqui não, aqui tá assim. Quando você olha a disposição no campo, o Gerson vai jogar aberto pela direita. Pedro e Bruno Henrique. Isso. Como o Tite começou com o De La Cruz fazendo essa função no lado direito, com o Gerson por dentro. Mas ele sente mais a vontade nessa função do Arrascaeta, né? O De La Cruz. E aí não funcionou. Assim, não funcionou, não. Tava demorando a funcionar, aí o Gerson tem aquele problema de saúde, sai do time e o De La Cruz vai jogar no meio. E aí o Flamengo tem as melhores atuações com o Luiz Araújo pelo lado direito. E o Flamengo tem ali os melhores momentos do ano, quando elimina o Fluminense no Campeonato Estadual, talvez tenha sido o melhor jogo do Flamengo no ano, aquele 2-0 contra o Fluminense. O Flamengo fez alguns bons jogos, mas não brilha, assim, não enche os olhos, né? Então vamos ver se com mais um meio-campista jogando aberto pela direita, avançado pelo lado direito, o Tite consegue, enfim, melhorar o Flamengo, né? Que é de difícil diagnóstico o problema do Flamengo, né? Porque você olha os jogos e, assim, não tem ninguém jogando super mal, tem que tirar esse, não tem uma solução fácil, né? Eu tenho dificuldade de entender qual é o problema do Flamengo. Por que o Flamengo não cria mais, não agride mais, não finaliza mais? É difícil entender esse Flamengo. Eu diria que esse talvez na rodada, se não for o mais difícil, mas é um dos mais difíceis de você fazer prognóstico, porque você não sabe direito, você nunca sabe direito o Bragantino ao longo da temporada e o Flamengo no recorte mais de curto prazo, você não sabe exatamente o que esses times vão fazer. O Bragantino, eu comentei essa semana o jogo dele com o Souza, pela Copa do Brasil, terminou 1-1. Sofreu o Bragantino? Não, o Bragantino oscilou no jogo. Ele começa bem, estabilizado, linhas próximas, o La Quintana fazendo um partidaço na frente, tomou ali alguns contra-ataques e tal, o Souza poderia ter aberto o placar, mas o Bragantino comandou o jogo, fez 1-0, né, com o Luan Cândido de pênalti, e aí no segundo tempo, quando você espera, aí o Souza tem um jogador expulso, o lateral esquerdo, o Jackson. Foi meio decepcionante. Então ele jogou o Souza jogou o segundo tempo inteiro com um homem a menos. Então você esperava que, no mínimo, o Bragantino fosse ter ali mais posse, de fato teve, mas o time não ataca, o time não consegue definir. E aí depois, no fim do jogo, um contra-ataque, o Márcio Fernandes fez uma falta desnecessária, porque o jogador estava sozinho, cercado por 3, 4, e aí o Júnior Batata acerta uma pancada absolutamente inacreditável e empata o jogo. O Bragantino poderia ter praticamente definido ali a questão da classificação e agora deixou em aberto, né? E no Brasileiro ele está melhor, mas ainda não é um time que você diga, não, podemos apostar que o Bragantino vai brigar por G4. E o Flamengo, eu acho que tem uma questão que às vezes a gente não avalia, e não é querer passar pano nem nada, mas, por exemplo, antes do jogo com o Amazonas, você teve uma sequência muito difícil. Você teve gramado sintético contra o Palmeiras, na sequência altitude em La Paz e na volta jogo no Rio de Janeiro, 11 horas da manhã, com um calor de 50 graus. É muita diferença de condição, assim, e o time efetivamente sentiu. Aí vai para o jogo com o Amazonas e nessa sequência você não tem como treinar. Não há treino possível. Então,
Isso para um time que, além de tudo isso, não tem 3 jogadores que vinham sendo os melhores do time, Cebolinha, Pulgar, Arrascaeta. Então, é muita coisa, por isso que eu achei um pouco exagerada a vaia ao Tite, porque ele não tem muito para onde fazer diante dessa situação. Agora, né, o combinado não sai caro. Quando o Tite vai para o Flamengo, ele já sabe que é assim mesmo, que o torcedor é exigente, e o próprio fato do Tite ser um treinador que busca muito mais o equilíbrio, que busca muito mais a segurança, aquele 1-0 ali para ele tá bom. O Flamengo, a torcida do Flamengo é uma torcida festiva, que se acostumou a goleadas e show de bola, e não é esse o estilo do Tite, né? Então, acho que ainda falta um pouco para ver esse casamento, né, essa liga entre torcida e treinador. Acho que o time em algum momento vai acertar, vai recuperar a sua forma, mas enquanto você tiver, por exemplo, essas escalações, o Gerson hoje pelo lado direito, talvez ele vá cair um pouco para dentro para ajudar o De La Cruz na marcação, para o Wesley, que é um jogador ofensivo, ele vai subir, e aí você tem Igor Jesus e Alan, que são jogadores mais de contenção, para tentar dar equilíbrio a esse time, mas jogando em Bragança contra um Bragantino que é muito intenso, tenho dúvida se vai ser hoje a recuperação do Flamengo. Eu acho que pode ser, mas que vai ser difícil. Não vai ser fácil. Vai ter que segurar uma grande pressão, porque é o que o Bragantino gosta de fazer, ainda mais quando joga em casa. Se bem que ele não muda muito suas características fora de casa também, é um time que costuma ser agressivo, precisa melhorar o alvo. É isso, como você falou, tem que ser mais efetivo. Falta contundência. Para quem pergunta de Gabigol, o Gabigol vai continuar no banco, né? O Tite já falou que ele precisa melhorar as condições físicas, então ele está no banco, mas não vai ser utilizado como titular. Ele poderia, né, nesse momento em que o Tite está preocupado em poupar energia, gerir aí essa parte física do elenco, mas o Gabigol não está podendo agora. Gabigol jogou 30 minutos, um pouco mais até, ele entrou aos 18 no segundo tempo, né, contra o Amazonas, e o Tite na coletiva disse que errou porque colocou ele por tempo demais. Ele tinha sido avaliado, né, pela comissão técnica ali, fisiologistas, tal, do Flamengo, que a capacidade dele era para 30 minutos. E o Tite esgotou, né, usou tudo, né, e pareceu demais. E também não teve nenhum momento assim que... Então, um jogo também não foi propício, né, pro Gabigol. Foi bom para o reencontro com a torcida, tal, mas ali em campo não teve nenhuma grande chance, o time não funcionou, não que ele tenha ficado devendo, não é isso, mas o time todo, né, ficou devendo, então não foi o melhor, foi o melhor momento ali, não foi o melhor ambiente para ele voltar. Talvez hoje seja mais adequado. Eu até acho que em termos de volta dele, de reencontro com o time, com o futebol, acho até que foi bom, porque foi diante de um adversário mais fraco. Isso sim. Né, com o Maracanã lotado. Então, se havia um jogo para ele voltar, era esse, né, melhor do que num jogo mais difícil. Hoje, por exemplo, em Bragança, não sei se é um jogo assim, muito pesado para um jogador que está há mais de um mês treinando por conta própria. Para mim, a questão do Gabigol, ele é importante a volta dele, primeiro porque ele é um jogador caro para ficar parado, segundo porque o Flamengo precisa de quantidade de jogadores, porque tem muita gente aí fora por lesão e suspensão, enfim, todas essas coisas. Agora, eu acho que o problema do Gabigol é que ele não está jogando há muito tempo. As últimas grandes atuações do Gabigol, em que ele foi o Gabigol, foram com o Dorival Júnior. Quando o Flamengo foi campeão, ele fez gol na final da Libertadores e ele tinha ali um acerto quase que pessoal com o Dorival, que eles se entendem muito bem, de jogar junto com o Pedro e dele fazer ali o lado direito e tal. Quando o Dorival sai, eu me lembro claramente, ele dá uma entrevista em que ele diz: eu não quero mais jogar por ali, eu quero disputar a posição com o Pedro. Quando ele faz isso, ele não consegue mais jogar, porque o Pedro vai bem e sempre que ele entra, o time não melhora, né? Ele não pede passagem. Então, assim, acho que esse é o grande problema. O Gabigol precisa reencontrar o seu futebol para poder, quando ele entra, fazer os gols e ser o Gabigol que virou ídolo da torcida, e aí deixar um abacaxi para o Tite resolver.
Por enquanto, esse abacaxi não existe. É o Pedro e ponto. Não há como E esse discutir. ano tá bem mais difícil pro Gabigol do que do ano passado. E aí, pessoal, vocês gostaram do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações na opção todos e deixar aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho. Muito obrigado por ficar com a gente até aqui, um forte abraço e até a próxima. Fui!